Bom dia mais uma vez, meus irmãos. Quero aproveitar, enquanto a máquina vai ligando aqui, e agradecer ao presbítero Manuel Canuto, o pastor Josafá, a oportunidade de compartilhar aquilo que Deus tem me dado o privilégio de estudar, de experimentar, de viver. E, embora reconheça a meninez, né? E homens mais experimentados, homens de maior competência, foi-me dado esse privilégio. Então, eu me sinto muito honrado e louvo a Deus pelo cuidado e pela oportunidade. A primeira palestra eu falei sobre porque nós não somos tão confessionais quanto deveríamos ser, né? E falei dos perigos de não sermos, e a consequência, e inclusive dando algumas recomendações de como podemos viver de forma consistente, de forma fiel, a confessionalidade integral, sendo esta que nos ampara, que é exigida pelos nossos documentos, e eu estou falando dentro de um contexto de igreja cristã no Brasil, né? Sei que tem aqui irmãos de outras tradições reformadas, de outras tradições evangélicas, embora os nossos irmãos batistas, comprometidos com a Confissão Londrina, ou a Confissão de Fé Batista de 1689, também concordam em muito conosco, e os nossos irmãos congregacionais, pelo seu vínculo com a Savoy, também concordam conosco. Em muitos aspectos, especialmente naquilo que envolve o pregador, o papel, a figura do pregador, e também da pregação. E nesse aspecto, no quesito também de confessionalidade, né? Bom, a nossa segunda palestra, essa exposição, será sobre o modelo de pregador da Assembleia de Westminster. Então, nessa manhã, eu estarei expondo para os irmãos também novamente uma abordagem histórica, trazendo aplicações, obviamente, nos lembrando do valor, da riqueza, da grandeza, de algo realmente extraordinário, que foi aquela assembleia, aquele evento, guiado pela providência de Deus, obviamente, e que nós somos herdeiros dela. E, infelizmente, por causa do presbiterianismo norte-americano, que não adotou o diretório de Westminster, por implicação também nós brasileiros não adotamos esse documento. Mas, e aí com isso nós perdemos muito no aspecto litúrgico, perdemos muito no aspecto didático, perdemos muito no aspecto de perfil pastoral, perfil de pregadores, e talvez muitos de nós aqui ainda, que mesmo estudando, conhecendo e procurando se informar, mesmo já há anos ouvindo falar da Assembleia e estudando o assunto, ainda desconheçam com profundidade, com competência, aquilo que a Assembleia de Westminster preparou para o treinamento destes pastores, desses pregadores, e o que ela então esperava na avaliação deles para designá-los ao campo, ao trabalho pastoral, especialmente o trabalho da pregação da palavra. Bom, ontem, resumindo, eu falei que a igreja presbiteriana reformada, coerentemente, ela deve ser confessional em sua identidade, ela precisa ser confessante em seu testemunho, ensino e proclamação, ela precisa ser praticante da sua confessionalidade em sua estrutura organizacional e ações. Quando nós lemos a história da Assembleia de Westminster, nós vemos essas três coisas neles. Eles estavam tão preocupados em ter uma confissão e catecismos, para que aquilo pudesse ser de forma objetiva e público apresentado para a igreja, para que não somente a igreja nacional dos três reinos, a Inglaterra, Escócia e Irlanda, a partir do pacto solene, né, Liga e Pacto Solene, pudesse então, nesta unidade, estabelecer o que eles criam, manter a unidade da igreja, das igrejas nacionais, mas também para que pudesse ser usado pelos membros das suas igrejas, para que eles pudessem então saber
o critério na instrução, no discipulado, usando uma palavra mais moderna, né? No treinamento dos novos membros, para que as famílias pudessem instruir, cada cabeça de lar pudesse instruir a sua esposa e seus filhos a partir de um critério que trouxesse unidade. Tem uma história que após a Assembleia de Westminster, um dos nobres, agora tendo acesso ao breve catecismo, né? E ele então admirado, ele estava tão empolgado e dizendo: olha que profundidade, que coisa maravilhosa, que precisão de língua, de estilo, de discurso. E aí uma jovem empregada escocesa, ouvindo ele todo empolgado, e ele lendo o breve catecismo para sua esposa e para os seus filhos, ela olhou e falou assim: eu não estou vendo nada demais, não que ela está tratando com desdenho, né? Mas por causa da familiaridade. Ela disse assim: não sei, meu pai lá em casa, a gente sempre ouviu essas coisas. Aquilo que já estava estabelecido na Escócia, e que agora começava a fluir na Inglaterra, era algo que realmente começava a brotar vida. E é triste porque aquilo não durou muito tempo, a gente sabe. Com o golpe de Estado que o Cromwell deu, acabou tudo. E a Inglaterra foi reinstituída ao episcopalismo. E os puritanos passaram a ser perseguidos e a coisa ficou muito ruim. E aí a história para frente. Bom, vamos fazer um breve resumo. O Parlamento Longo, como ele é conhecido na história do século XVII, final do século XVI, século XVII, ele é chamado de o parlamento mais importante que existiu na Inglaterra naquele período. Ele foi então convocado e teve início em novembro de 1640. Então, quando você vai estudar a Assembleia de Westminster, você não pode começar em 1643. Você tem que retroceder até 1640. Que quando o Parlamento Longo, ele é instituído e ele convoca a Assembleia de Westminster. Essa convocação ela é feita em 42 e a reunião começa efetivamente a acontecer em 43. Para ser exato, 1º de julho de 1643. Esse ano completou-se 375 anos, né, da Assembleia de Westminster. Foi dissolvido por Oliver Cromwell em abril de 1653. Então, esse Parlamento Longo começa em 1640 e ele é encerrado em 1653. A Assembleia de Westminster acontece dentro desse Parlamento Longo. A Assembleia é algo dentro, que funciona dentro dessa estrutura maior, que era uma estrutura política. Então ela acontece entre 1643 a 1649. Ela é encerrada em 49, em fevereiro de 49. E é este Parlamento Longo que convoca a Casa dos Lordes, a Casa dos Comuns e os teólogos de Westminster. Os teólogos ingleses, por causa do pacto e liga solene, que foi um pacto estabelecido entre a Escócia, a Inglaterra e a Irlanda, e esse pacto ele se dá por um motivo muito simples. O rei, que era de simpatia católica, ele então estava se opondo às reformas que o parlamento queria realizar, que o parlamento inglês queria realizar. E ele então levanta o seu exército, e o parlamento também tem o seu exército, e agora nós estamos à iminência de uma guerra civil na Inglaterra. E o parlamento ele recorre ao parlamento escocês, e o parlamento escocês então dispõe o seu exército, e lhe propõe apoio político e militar, de modo que o acordo exigido fosse que a Inglaterra adotasse a religião presbiteriana, reformada, o sistema de governo presbiteriano. E então, esse acordo é estabelecido. A partir desse acordo, então, agora, a Assembleia, ela pode ser chamada, ela é convocada, e a Escócia envia os seus comissionários, os seus deputados, os seus representantes. Ela envia presbíteros e ela envia teólogos, os 4 eminentes e mais importantes e mais influentes teólogos da Assembleia de Westminster eram escoceses. Dos 4, inclusive, os 2 mais, Samuel Rutherford
e George Gillespie, que é um problema serve falar o nome dele. Uns falam Gillespie, outros falam Gillespie, aí vamos falar Gillespie mesmo, tá? Então, para não e aí você tem esses dois teólogos escoceses que estão ali. E eles atuam em vários momentos, discursando no plenário, trabalhando nas comissões, apresentando escritos, refutando argumentos, afinando e definindo, polindo algumas decisões. E eles são extremamente hábeis, inteligentes, experimentados. E embora George Gillespie fosse dos mais jovens entre os teólogos presentes, ele era um homem de uma graciosa, falo graciosa porque era algo dado por Deus, uma mente privilegiada, precisa, de conhecimento e de manejo das Escrituras e da teologia reformada. Bom, a Assembleia ela começa dia 8 de julho, e no dia 1º de julho, e no dia 8 de julho você tem um compromisso estabelecido entre a Casa dos Lords, a Casa dos Comuns e os teólogos ingleses e escoceses presentes. E neste juramento, eles dizem o seguinte: eu, aí citava o nome, muito sério e solenemente declaro na presença de Deus, o Todo-Poderoso, que nesta Assembleia, da qual eu sou membro, não manterei qualquer coisa em matéria de doutrina, ou seja, eu não vou ficar teimando no que eu creio, né? Não vou abrir mão da minha opinião, pelo contrário, ele vai dizer, se não somente o que penso em minha consciência for verdadeiro, em qualquer ponto de doutrina, apenas julgo conduzir mais para a glória de Deus, o bem e a paz da sua igreja. O documento que eu acabei de citar, chamado Liga e Pacto Solene, ele também foi decretado e apresentado em 1643. E eu vou ler apenas o primeiro parágrafo dele. Esse documento foi escrito por um dos membros, inclusive enviado para a Assembleia de Westminster, Alexander Anderson. Ele diz o seguinte: que sincera, real e constantemente, através da graça de Deus, nos esforçaremos nas diversas posições e ofícios em que estivermos, pela preservação da religião reformada na Igreja da Escócia, em sua doutrina, adoração, disciplina e governo, contra os nossos inimigos comuns, que nos dedicaremos na reforma da religião nos reinos da Inglaterra e da Irlanda, na doutrina, na adoração, na disciplina e no governo, de acordo com a palavra de Deus, e o exemplo das melhores igrejas reformadas, e nos esforçaremos por levar as igrejas de Deus, nos 3 reinos, a mais próxima conjunção e uniformidade da religião, confissão de fé, forma de governo da igreja, diretório da adoração e o uso de catecismos, que nós e aqueles que vierem posteriormente possamos como irmãos viver em fé e amor, e o Senhor se compraza em habitar em nosso meio. Esse aqui é o primeiro parágrafo desse documento que estabelece a unidade dos 3 reinos para que pudesse ocorrer a Assembleia de Westminster. A partir desse documento, então, que foi estabelecido a partir do juramento do dia 8 de julho, no dia 27 de julho, já foi montado como prioridade de ação da Assembleia uma comissão para o exame de clérigos, de pastores, de pregadores. E permita-me dar uma informação aqui para que, se eu esquecer dela, eu já fique estabelecido, né? A Assembleia de Westminster, ela funcionou, vou falar aqui numa linguagem mais comum, como um grande presbitério, né? Tanto que era uma assembleia, era um concílio. Então, embora ela estava ali definindo a vida da Igreja Nacional, da Igreja da Inglaterra, e também por implicação da Igreja da Irlanda, porque, na verdade, o que os escoceses receberam da Assembleia de Westminster já era praticamente o que eles criam. Já era a tradição deles, de culto, de liturgia, de princípio de governo, tudo. Então, o que estava sendo talhado, o que estava sendo trabalhado em Westminster, era aquilo que se havia aprendido em Genebra, passado a Escócia, e agora chegava na Inglaterra.
Então, durante todo esse período, eles precisariam não somente definir a respeito de sistema de governo, um diretório de culto, método de educação cristã através de catecismos, mas, inclusive, também eles precisariam examinar, aprovar ou não, e designar e instalar pastores. Tudo isso aconteceu durante esse período da Assembleia de Westminster. Chad Van Dixhorn, que é hoje conhecido um dos melhores e maiores pesquisadores da Assembleia de Westminster, eu estou doido atrás da dissertação dele, já pesquisei, já procurei, já mandei e-mail, mas até agora só recebi não, né? A dissertação de doutorado dele são 7 volumes, com mais de 500 páginas. E a Universidade de Cambridge, eu entrei no site deles, porque pela Universidade de Mackenzie, você consegue ter acesso às dissertações e teses, né? E fazer o download. A dele está não autorizada para acesso, não é nem para download, para acesso. Uma pena, né? Eu andaria além das minutas e dos livros que ele tem publicado, mas a informação que eu tive de fonte primária, de fonte segura, é de que ele vai publicar muito da dissertação de doutorado dele. Então, embora a gente não tenha acesso à dissertação ainda, parece que ele vai segurar para poder publicar. Inclusive, uma das publicações já é este livro aqui, né? Chamado Embaixadores de Deus, Assembleia de Westminster e Reforma do Púlpito Inglês, 1643 a 1653. Então, uma pesquisa de 11 anos de trabalho, né? Mas o detalhe é que essa assembleia, ela aconteceu preparando, ordenando e instalando pastores, pregadores, durante esse período. O meu estudo, a minha palestra essa manhã com os irmãos não é tratar sobre a assembleia, porque isso é algo muito grande. Aí nós precisaríamos de muito tempo, e eu não tenho competência para isso. Mas eu vou trabalhar apenas fazendo o recorte do assunto pregação, o trabalho pastoral. E a partir daí nós vamos desenvolver o assunto. Nas minutas da Assembleia de Westminster, na 8ª sessão, novembro de 1643, né, praticamente 4 meses depois de iniciada a Assembleia, eles já definem o que é o dever de um ministro. E quando eles vão falar sobre a pregação como um dos deveres do ministro, é declarado o seguinte, isso nas minutas, que é o ofício do pastor alimentar o rebanho pela pregação da palavra, de acordo com a necessidade de ensinar, convencer, reprovar, exortar, confortar. Que a instrução é o estabelecimento dos princípios dos oráculos de Deus, Hebreus 5:12, ou da doutrina de Cristo, e é uma parte da pregação pertencente ao ofício do pastor. Então, isso já é a primeira coisa estabelecida. Então, é criada uma comissão para o preparo e a ordenação de pregadores, de clérigos, usando a palavra clérigo ainda ressoa um pouco que uma linguagem episcopal, mas lembre bem, o contexto ali era maciçamente episcopal, de uma tradição solidamente episcopal, e estava sendo transitado para o presbiterianismo. Embora nós tínhamos ali 6 irmãos congregacionais que deram um pouquinho de trabalho, tá, irmãos congregacionais, tá? Deram trabalho, né? Mas o trabalho que nos deram lá somou, porque tiveram que polir mais, tiveram que melhorar mais, tiveram que trabalhar mais, e não houve hostilidade, porque eles realmente entendiam que a discordância, inclusive, só um detalhe, uma informação de curiosidade, né? O capítulo da Confissão de Fé de Westminster, que fala da liberdade de consciência, foi melhor trabalhado também pensando em amor nos irmãos congregacionais, que eram chamados de irmãos dissidentes, ou irmãos discordantes, como a tradução acho que melhor, do sistema de governo, conforme aprovado pela Assembleia de Westminster. Mas vamos deixar esse lado aqui, que essa pontinha não nos interessa agora, e acho que ela pode até machucar um pouco, né? Mas o fato é que no dia 2 de dezembro de 1643, então no mesmo ano que inicia a Assembleia, você tem a definição já estabelecida oficialmente do que seriam as atividades, as prerrogativas do pregador, missão
designada para preparar e ordenar pastores. E você também tem, nesse mesmo ano, no último mês do ano, uma comissão, ou melhor, uma subcomissão, que já apresenta o esboço de diretório de culto da Assembleia de Westminster. Curiosamente, essa subcomissão foi chamada de uma das melhores subcomissões. Interessante. Por quê? Você tinha ali 5 ingleses e 4 escoceses. Curiosamente, os 4 teólogos escoceses que vieram, eles poderiam priorizar qualquer outra área de discussão dentro da Assembleia. Os 4 escoceses fizeram questão de priorizar a comissão de culto do Senhor, para trabalhar o diretório de culto. Estavam ali os ingleses, Stephen Marshall, Charles Hurley, Herbert Palmer, que inclusive foi designado para fazer o catecismo maior, Thomas Young, Thomas Godwin, que era congregacional, e 4 escoceses, Robert Bailey, George Gillespie, Alexander Henderson e Samuel Rutherford. Você tinha ali os gigantes nessa mesma comissão. Eles apresentam então o que foi um esboço, mas praticamente já trabalhado. Pouca coisa foi alterada, e ele já foi aprovado no ano seguinte, em 1644, foi enviado para a Assembleia da Escócia, foi aprovado lá e retorna, e é então ratificado pela Assembleia, pelo Parlamento Longo, como sendo já um documento adotado, já a partir de 1644. Bom, é esse documento que vai estabelecer o que é a tarefa e o papel do pastor na pregação. Mas um outro documento, feito 1 ano e meio depois, aprovado 1 ano e meio depois, não feito, mas aprovado, chamado de Diretório do Governo Eclesiástico e a Ordenação de Ministros. Esse documento ele é menos conhecido, ele é menos divulgado. E eu quero já dar boa notícia para os irmãos que dentro lá do livro Documentos da Assembleia de Westminster, eu já o traduzi, é o documento mais terminado, né? Vou dizer que está terminado, porque até o dia de mandar para a editora ainda já mexendo alguma coisinha, mas é o que está mais pronto, com a introdução, notas, a tradução e bem trabalhado ele. Foi o que eu priorizei em termos de trabalho. Eu vou ler apenas o cabeçário e o parágrafo que fala sobre os pastores. Lembre bem, esse documento ele se chama A Forma de Governo Eclesiástico Presbiteriano e a Ordenação de Ministros. O cabeçário começa assim: de acordo com a Assembleia dos Teólogos de Westminster, com a assistência dos comissários, ou os deputados, da Igreja da Escócia, como parte da uniformidade pactuada na religião entre as igrejas de Cristo nos reinos da Escócia, Inglaterra e Irlanda, como um ato da Assembleia Geral do ano de 1645, aprovando. Aí vai. Quanto aos pastores, ou dos pastores, aí vem a definição. Observe bem que o que eles vão trabalhar aqui, aí já é eco, já é resposta da ata, da decisão lá de 43, quando se define na ata o que era o pastor. Você tem aqui então a declaração. O pastor é um oficial ordinário e perpétuo da igreja, Jeremias 3, 15 e 17. Pregando desde o tempo do evangelho, 1 Pedro 5, 2 a 7, Efésios 4, 11 a 13. Detalhe, o verbo usado aqui, embora eu traduzir por pregando, é profetizando, tá? E só deixando bem claro que, majoritariamente, os nossos teólogos da Assembleia de Westminster eram cessacionistas, né? Havia algumas questõezinhas lá para serem aperfeiçoadas, mas eles eram cessacionistas, e profetizar para eles realmente era a pregação com autoridade, a partir da verdade revelada. Tá? Então, só deixando bem claro. Inclusive, o livro do William Perkins, que foi agora publicado pela editora Monergismo, graças a Deus, tornando acessível aos demais irmãos, ele define a ideia de pregação, ou de profecia, porque o livro dele chama-se A Arte de Profetizar, e ele define o seguinte: a profecia possui 2 partes.
a pregação da palavra e a oração pública. Interessante, né? Então, profetizar na mentalidade puritana não era só a pregação, mas era a pregação e a oração. E ele vai dizer por quê. Para o profeta, que é o ministro da palavra, há somente dois deveres primordiais, lembrando, né? Há dois deveres. Um é a pregação da palavra e o outro é orar a Deus em nome do povo. Então, ele é a boca de Cristo para o povo, e ele é diante de Deus a boca do povo para o Senhor. Então essa é a tarefa primordial. Como lá em Atos 6 os apóstolos disseram, nós vamos nos entregar a palavra e a oração. Mas isso resume. Primeiro, continua dizendo aqui o texto de governo. Primeiro, isto pertence ao seu ofício, orar por e com o seu rebanho, com a boca do povo diante de Deus. E aí cita textos bíblicos. Onde a pregação e a oração estão unidas como distintas partes do mesmo ofício. O ofício de presbítero, que é o pastor, então está aqui se referindo ao presbítero docente, e essa distinção já havia sido feita lá, é orar pelos enfermos, mesmo que em privado, ao qual uma bênção está especialmente prometida. Muito mais, portanto, deve cumprir isto na execução pública do seu ofício como parte dele. Ler as Escrituras publicamente para a prova destas coisas. E aí ele vem na subdivisão dizendo, há evidência de que os sacerdotes levitas na igreja judia foram recomendados com a leitura pública da palavra. Segundo, que os ministros do evangelho têm como uma ampla obrigação e comissão o dispensar a palavra, assim como as outras ordenanças, como igualmente tiveram os sacerdotes e os levitas sobre a lei. Provado em Isaías 6, 21, e aí outro trecho, onde o nosso Salvador designou aos oficiais do Novo Testamento, os quais enviou com os mesmos nomes de mestres do Antigo Testamento. Então observe bem aqui que o que está pressuposto por trás dessa declaração é a teologia da aliança, em que a mesma estrutura mantém do Antigo para o Novo Testamento, substituindo obviamente os oficiais, mas mantendo a ordenança, os deveres e o chamado de homens capacitados por Deus, dotados por Deus, enviados por Deus sob a autoridade da sua palavra. Estas proposições, continua o texto, provam que, consequentemente, sendo o dever da natureza moral, segue por justa consequência, lógica e consequente necessidade, que a leitura pública das Escrituras pertence ao ofício de pastor, o alimento do rebanho pela pregação da palavra, conforme o qual deve ensinar, convencer, reprovar, exortar e consolar. E aí textos bíblicos. Catequizar é simplesmente assentar ou estabelecer os princípios iniciais dos oráculos de Deus, ou da doutrina de Cristo, e é uma parte da pregação, dispensar outros mistérios divinos. A segunda parte desse documento é chamado de ordenação dos ministros. E aqui você tem então a seguinte declaração sobre o diretório de ordenação. Depois de definir, falar de algumas outras atuações do concílio, funcionamento, estabelecimento, chega a parte da ordenação do ministro que diz assim: nenhum homem tomará para si o ofício de ministro da palavra sem um chamado lícito. Esse é o primeiro parágrafo. No 11º parágrafo, diz o seguinte: em casos extraordinários, então aqui aquela perguntinha do 158, tá gente? Presta atenção. Em casos extraordinários, pode-se proceder de modo extraordinário, até que se tenha uma ordem constituída. Ou seja, mesmo dentro do funcionamento da Assembleia de Westminster, em que eles precisavam agora ordenar, designar e instalar pastores nas igrejas, e não havia suficiente pastores treinados teologicamente para substituir, porque observem, aqueles que eram anglo-católicos, ou seja, anglicanos com mentalidade e convicção papista, aqueles que eram arminianos por causa da influência de um arcebispo chamado Laud, e outros problemas teológicos que eram socinianos, ou seja, eles eram unitaristas, negavam a doutrina da Trindade,
e outros desvios teológicos gravíssimos dentro da igreja anglicana, todos eles foram tirados dos púlpitos das igrejas. E agora você tem um vazio muito grande que precisava ser preenchido. Não havia suficientes pastores puritanos, e ainda puritanos de mentalidade presbiteriana, para preencher esses púlpitos. Então, a declaração de em casos extraordinários pode proceder de modo extraordinário até que se tenha uma ordem constituída. E observe bem, esta Assembleia, o Parlamento Longo, foi encerrado somente em 1653. E as coisas foram se estabelecendo. E mesmo depois de encerrado, ainda estava em processo de transição. Até que se tenha uma ordem constituída, guardando tanto quanto seja possível a regra. Há neste tempo, 12º parágrafo, há nesse tempo, como humildemente percebemos, uma ocasião extraordinária para um meio de ordenar às vistas a necessidade presente de ministros. Então a própria Assembleia, no último parágrafo que fala da ordenação, diz que houve casos extraordinários. Houve casos de ordenação de presbíteros, de licenciados, de pessoas que eram autorizadas pelo parlamento para pregar, mesmo ainda não sendo o ideal. Esse é o ponto. Existem 2 artigos do Chad Van Dixhoorn, eu traduzi os 2, então você depois pode procurar na internet para lê-los. Um deles chama Embaixadores de Deus, Conselho aos Pregadores. O segundo artigo chama-se 7 marcas de um ministério do púlpito puritano. Esses 2 artigos são resumos de algumas partes deste livro, chamado Embaixadores de Deus, Assembleia de Deus e a Reforma do Púlpito Inglês, entre 1643 a 1653. Esse livro aqui a gente precisava ter ele em português. Entenderam a dica, né? Esse livro nós precisamos ter ele em português. É uma pesquisa fantástica. Eu ganhei as minutas de Westminster, editada pelo Chad Dixhoorn. Depois eu conto no corredor como é que foi a brincadeira. Mas a bênção de Deus me fez obter esse texto. E aí eu me debrucei sobre ela e li, folheei, mexi e tal, para ver o que falava sobre pregação. Um mês depois que eu tinha terminado de fazer esse trabalho laborioso, chegou o livro para mim. Eu percebi que o Chad já tinha feito tudo isso aí, bem melhor. Aí eu falei, rapaz, ainda bom, agora eu conheço o assunto na minutas e conheço na sistematização do livro. E é fantástico, irmãos, porque às vezes a gente fica pensando assim, uma assembleia grande, com preocupação de guerra civil, com preocupação de político, a coisa travada pela formalidade, pela burocracia, os lords estavam ali com todo aquele ranço de séculos ali, a Casa dos Comuns tentando também se impor, e os teólogos da Assembleia de Westminster, dentro do esforço hercúleo ali, afirmando as escrituras, e com mais empenho ainda os escoceses, que ainda sofriam às vezes de xenofobia, né? Que eram escoceses, além da dificuldade da língua. Os escoceses naquele período ainda falavam inglês. Se você acha que o inglês hoje escocês é diferente da Inglaterra, naquela época era pior ainda. Eu tive acesso ao catecismo de Samuel Rutherford. Aquele negócio que ele escreveu lá é um inglês que só existe, acho que na casa dele. Não dá para você entender o que ele escreve. Graças a Deus, acho que Só lhe deu glória, fez uma edição em inglês moderno, traduziram o inglês lá dele para o inglês moderno e agora dá para ler. Mas o que nos atrai para esse momento é o conceito de pastor deles. O conceito de pastor é algo fantástico. Homens que são super-homens. Hoje nós estamos vivendo um movimento de diversão. Nós estamos vivendo hoje um discurso, e por vezes nós somos contaminados por ele, de dizer assim, pastor também é gente.
O pastor também tem sentimentos, o pastor também tem necessidades. E aí o Eugene Peterson, né, pastor da PCUSA, tem esse discurso de pastor contemplativo, o pastor relevante, o pastor não sei o quê, e essa baboseiraiada de o pastor que também tá, aquela coiseira. Esquece sim, é verdade, nós sofremos, nós temos necessidades, nós temos conta para pagar, nós temos que dar atenção à nossa esposa, aos nossos filhos, nós passamos temores e tremores por dentro e por fora, como Paulo mesmo fala em 1 Coríntios capítulo 5, é verdade, nós choramos e muitas vezes nós não temos com quem compartilhar. Mas aqueles homens eram talhados para serem homens, que refletiam as virtudes de Cristo, não somente naquilo que era moral, mas aquilo que realmente mostrava um vigor de saber ser confrontado, de manter-se firme diante da oposição, de não temer homens. Eram homens que subiam nos seus púlpitos e expunham a Escritura, sabendo que eles poderiam já descer dali escoltados pela guarda. Homens que poderiam ser presos durante a vigília da noite, retirados dos seus aposentos e levados por discordarem. Mas eram homens que estavam vigorosamente firmes e alicerçados sobre as Escrituras. Eles eram reconhecidamente, por convicção, como embaixadores de Deus. Eles estavam ali representando um monarca, o Senhor do universo, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas e que, sim, pode repreender inclusive reis, olhando-os com todo o respeito de um cidadão, olhando com toda a submissão de um servo, mas falando na autoridade daquele que institui toda a autoridade sobre a terra. E eles abriam as Escrituras e diziam: assim diz o Senhor. Eles eram embaixadores de Deus, pregadores ordenados, encaminhados por Deus para essa grandiosa tarefa. Eles precisariam ser treinados para aprender, estudar, desgastar-se na literatura, no conhecimento. E, irmãos, existem duas vias dentro da preocupação. E eles falam assim: por que aqueles pregadores puritanos, eles pregavam e os seus sermões, muitos deles, obviamente não eram todos, muitos deles eram homens que causavam grande transformação. Veio dois elementos básicos. Primeiro, o amor que eles tinham pelo Senhor, desse rebanho, o Supremo Pastor, e o amor que eles tinham pelo rebanho que o Senhor lhes confiou. Eles poderiam falar e pregar conforme era necessário, eles poderiam, dentro da sua responsabilidade, ensinar, convencer, reprovar, exortar e consolar. E eles faziam isso, expondo as Escrituras, analisando em leite contínuo a palavra de Deus e alimentando o povo, instruindo. O acesso de um pastor ao coração de aos ouvidos de suas ovelhas, se dá pelo coração delas. Não existe argumento maior, e não existe premissa maior, para abrir e predispor alguém a ouvir o seu pastor, do que ele saber que aquele homem que está no púlpito, ele está pregando porque ele me ama. Mas o ponto é que eles também eram homens cultos, homens dados à leitura, ao conhecimento. E observe bem, como já foi dito aqui, a preocupação não era expor conhecimento, não era convencer pela erudição, não era persuadir pela profundidade acadêmica, mas era estudar o máximo, para que o conhecimento obtido nas Escrituras pudesse ser transmitido para suas ovelhas. O que ele conhecia, ele aprendia não para a mera satisfação pessoal, mas ele aprendia para que as suas ovelhas tivessem conhecimento. Ele se aprofundava para que elas tivessem competência.
Ele estudava para que elas pudessem ser instruídas. Ele entrava na intimidade da mente de Cristo para que as suas ovelhas também tivessem a mente e os pensamentos do Senhor. Essa era a preocupação, essa era a motivação deles em expor a palavra de Deus. Mas observe bem, além deste cuidado pastoral, desta erudição, havia um aspecto de piedade. A prática sempre somada com o conhecimento. A motivação de fazer por amor a Deus, esforçando-se em amar o seu semelhante, especialmente as ovelhas dadas por Deus, fazendo isso tudo para a glória de Deus. Mas, acima de tudo, a exposição era a palavra de Deus, e a palavra apresentando a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, então, ele precisava ser um erudito, ele precisava debruçar-se nos livros, conhecer o máximo possível, aprender o máximo de todas as coisas que lhe fosse acessível. Ele pudesse também lembrar que ele conduz a igreja à adoração, porque o púlpito define muito do que o modo como nós adoramos. Pregadores que fazem gracejo, que brincam, fazem stand-up e assim por diante, realmente leva as pessoas a pensarem que o culto é dessa natureza. Quando nós subimos ao púlpito, nós devemos lembrar primeiro quem nós somos. A grandiosa tarefa que pesa sobre nós. Em nome de quem nós estamos aqui? Quem estará falando através de nós? A nossa indignidade. E por mais que as nossas obras de preparo, de estudo, de pesquisa, ainda são trapo de imundícia diante de Deus. Porque toda a eficácia vem da iluminação do Espírito, todo poder vem do alto, toda autoridade vem de Cristo, todo resultado é garantido pelo Pai, e toda transformação é executada pelo Espírito Santo naqueles que nos ouvem. E é essa convicção que nós devemos ter quando subimos ao púlpito. E quando as pessoas, domingo após domingo, elas vêm e ouvem esse tipo de pregador, esse tipo de sermão, elas sabem que quando elas entram diante de Deus, elas estarão diante do Senhor, aguardando que o Altíssimo fale com elas. E que sejam poucas as suas palavras, gente, dele, guarde o teu pé quando entrares na casa de Deus. Isso lhes fará sentido. Isso lhes fará realmente razão de adorar a Deus. Ele deve ser também um adorador, um apologista. Ele deve ser também um servo daqueles a quem ele entrega a palavra do Senhor. Mas permita-me fazer algumas observações. Eu não sei quantos tem o diretório de culto de Westminster, parece estar esgotado, infelizmente, mas antes de publicar ele, se forem publicar ele à parte, apesar que o meu acordo com o Magalhães, o Valdemir Magalhães, é de que ele seja publicado dentro dos documentos. Então eu não vou fazer a tradução dele, porque eu vou aproveitar essa tradução, mas eu me comprometi em fazer a revisão dele, né? E dentro do texto, quem tem essa edição aqui, página 36, a página 41, o diretório ele traz algo importante. Ele diz o seguinte, eu só vou pontuar, porque o texto, para não determos lendo o texto. Primeira coisa que ele observa é que o pregador, a pregação, ela precisa ter competência, ou seja, tem que ter conteúdo, não pode ser água com açúcar. Então estude, prepare, conheça, gaste tempo, medite, dependa da iluminação do Espírito Senhor, do modo como será estruturado o sermão, como ele será trabalhado, como ele será apresentado, como será a argumentação, como será o esclarecimento, como serão as aplicações. Gaste tempo, estude,
mesmo que você seja limitado, mesmo que você não tenha as oportunidades que alguns outros pastores têm, mas aquilo que tiver a mão a fazer, faze bem feito. Faze conforme as forças que o Senhor te dá. Segunda observação que ele traz aqui é depender do Espírito Santo. A iluminação do Espírito de Deus e outros dons de edificação. Então nós precisamos depender do Espírito. Tomemos sempre cuidado com a arrogância do nosso coração. Tomemos cuidado com a soberba de pregadores que atravessam o mundo para pregar, mas não têm disposição de atravessar a rua para ouvir. Que são mestres, muito mestres de si mesmos, mas não são ensináveis. E o verdadeiro mestre é aquele que ama aprender do Senhor, para ensinar e compartilhar e instruir os servos do Senhor. Mas ele ainda diz que a pregação ela precisa ser lectio contínua, instrução. O sermão será algum texto bíblico que exponha algum princípio ou título da religião. E aí diz assim, então ele poderá dar seguimento a algum capítulo, continuidade, algum capítulo, salmo ou livro da Bíblia, da Escritura Sagrada, que ele julgar conveniente. Mas era uma pregação seguida. E ele traz então algumas dicas a respeito de como fazer um resumo do sermão, como analisar e dividir o texto, como tirar as doutrinas do texto, como trabalhar com a analogia da fé, ou seja, mostrando que um texto da Escritura está de acordo com toda a Escritura, porque a Escritura interpreta a Escritura, e toda a Escritura está em coerência, não há contradição, não há erro, não há nenhuma confusão na Escritura. Há também uma tarefa apologética, porque ele precisa esclarecer a dúvida dos membros, ele precisa responder o preconceito dos opositores, diz aqui o texto, e ele precisa também alimentar com a verdade a dúvida daqueles que sinceramente querem aprender e que não estão esclarecidos. Agora ele passa para a aplicação dos usos, conforme já foi instruído aos irmãos, que é chamado aplicação. Deixe-me fazer sugestão. Eu não sei quantos aqui tem aquele livro Calvinismo da Prática, editado pelo Peter Lillibek, publicado pela editora Cultura Cristã. Tem um capítulo nesse livro, escrito pelo Dr. Piper, que ele fala sobre a pregação puritana. Então, se você quer fazer uma revisão da palestra dele, lê lá o capítulo. Só que lá no capítulo ele traz muito mais detalhes. E tem uma parte desse capítulo que ele fala sobre aplicação. Eu já li alguns livros sobre homilética. E já vi algumas sugestões sobre aplicação. Mas o modo como o Dr. Piper coloca ali no livro, ele, de forma resumida, apresenta a forma como os nossos pais puritanos faziam a aplicação do sermão, é algo fantástico. Se você tem dificuldade de aplicação no seu sermão, leia esse capítulo desse livro. Leia o livro todo, não seja preguiçoso não, né? Mas se puder, leia prioritariamente por questão de urgência esse capítulo. O Calvinismo na Prática, Pregação Puritana é o nome do capítulo. E aplicação era algo realmente que tomava, por vezes, uma grande parte do sermão, às vezes metade do sermão ou maior parte do sermão. Porque, conforme já foi observado, ele não era apenas o apêndice no final. Ele era desenvolvido em todo o sermão. A aplicação era feita durante toda a argumentação. Era analisado o texto, era extraída a doutrina, era afirmada de forma inteligível, aplicada, instruída, e aí era feita a aplicação. E às vezes feita em uma ilustração, e feita novamente uma aplicação em cima da ilustração. E a coisa era desenvolvida assim. Bom, contestação de falsas doutrinas, exortação e obrigações, dissuasão, repreensão e admoestações públicas. Então, ou seja, as aplicações do sermão não eram direcionadas apenas a situações de vida cristã, mas também aos deveres públicos, de trabalho, profissão, estudo, relacionamento,
moradia, saúde e assim por diante. Havia aplicações direcionadas a todas as esferas, dentro daquilo que era a necessidade do momento. E também eram feitas aplicações de consolo. Lembrando que naquela época a mortandade era algo muito grande, especialmente mortandade infantil. Nós sabemos de puritanos que tiveram 5, 10, 15 filhos e todos morreram. Há famílias que perdiam filhos inteiros, ou as esposas que no parto, de forma tão precária que era na época, e os contágios, infecções pós-parto, muitas mulheres morriam. Então a mortandade era algo muito grande naqueles dias. E era necessário a preocupação de aplicação de consolo, de remédio, de que pudesse trazer paz àqueles homens. E aí é dito que, quanto ao servo, ou seja, quanto ao pregador, ele deve pregar arduamente, não fazendo o trabalho do Senhor de forma negligente. Dedicar-se, consumir-se na pregação, com clareza, com fidelidade, com sabedoria, com seriedade, com amor, andando diante do rebanho como exemplo. É interessante como esses homens eles já tinham uma visão bíblica de pastorado. Quando a gente fala assim, mas esse era o diretório de culto. Sim, era o diretório de culto. Quando você vai para a pergunta 158 a 160 do Catecismo Maior, e Catecismo Maior 158 a 160, as perguntas, nós temos aqui a instrução a respeito de quem deveria pregar, como deveria ser pregado e como deveria ser recebido a pregação. Permita-me ler, pergunta 158 diz assim do Catecismo Maior: quem tem permissão para pregar a palavra de Deus? Resposta: a palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. Pergunta 159. Como a palavra de Deus deve ser pregada por aqueles que para isso são chamados? Então, o como? Aqueles que são chamados a trabalhar no ministério da palavra devem pregar a sã doutrina, diligentemente, em tempo e fora do tempo, claramente, não em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, fielmente, tornando conhecido todo o conselho de Deus, sabiamente, adaptando-se às necessidades e às capacidades dos ouvintes, zelosamente, com amor e fervoroso para com Deus e para com as almas do seu povo, sinceramente, tendo por alvo a glória de Deus e procurando converter, edificar e salvar as almas. O que é exigido dos que ouvem a palavra pregada. A você, meus irmãos, que não tem esse chamado da pregação, mas apenas de serem ouvintes e praticantes. Exige-se dos que ouvem a palavra pregada, que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a palavra de Deus, que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, que as escondam no coração e produzam frutos devido no seu procedimento. Então nós temos de forma muito clara aqui, dizendo quem, como e também qual deve ser a resposta daqueles que ouvem a pregação. Bom, eu quero trazer a finalização da minha palestra nessa manhã, trazendo uma aplicação de um assunto que, desde o meu primeiro dia, eu estou sendo perguntado por ele. Pastor, e a pergunta 158? E nós sabemos que tivemos uma comissão que trabalhou a resposta. O documento está publicamente postado online no iCalvinos, todos podem ter acesso a ele. Eu não vou comentá-lo. Eu vou comentar o que a Assembleia de Westminster, como ela
tratou o assunto. E eu creio que ele é completamente viável hoje, porque nós inclusive estamos numa situação muito mais favorável do que naquela época. Naquela época você tinha centenas de igrejas, poucos pastores, legítimos, lícitos, que poderiam, aprovados pela Assembleia, exercer o pastorado. A IPB hoje tem pastores suficientes para pastorear as igrejas que tem. O grande detalhe é que nós temos hoje a aplicação melhor do Catecismo Maior, da pergunta 158, a mesma aplicabilidade que foi feita lá na Assembleia de Westminster. Casos extraordinários e casos ordinários, ou a norma. Então, qual é a norma? Que cabe aos pastores que foram chamados, dotados por Deus, ordenados pela igreja, designados em seus campos, que eles pastoreiem, que eles exerçam a autoridade de Cristo, que eles instruam o povo de Deus. Esta é a norma. Este é o caso ordinário. Mas, pastor, nós temos situações de igrejas locais. Vamos pensar em igreja local, em que você tem congregações e o pastor não consegue dar assistência toda. Eu sei disso, eu vim da região norte. Eu conheço campos. No meu primeiro pastorado, ainda bem não, né? Não é que eu estou celebrando, mas sim, foi menos trabalhoso, né? E mais sofrido para a Vanessa, se nós já tivéssemos criança naquela época. Mas eu cheguei a um período que eu mesmo dei assistência para 4 campos, 4 igrejas ao mesmo tempo, de moto, andando em estrada de chão, e lá em Rondônia tem 6 meses de chuva que os irmãos não sabem o que é barro, tá? Ainda mais quando passa aqueles toureiros pesados de madeira, e que eles estragam e faz aquela moedeira toda na estrada, que nem moto passa. Eu algumas vezes andei de moto em cima do barranco da estrada, porque a estrada estava inviável. Então, há situações, sim, que você tem a necessidade, e são casos extraordinários. E aí, a aplicabilidade da Assembleia, embora lá seria uma Assembleia, mas nós podemos pensar num concílio grande, mas trabalhando o mesmo princípio, trabalhando com o princípio, que um conselho pequeno, dentro de um caso de extraordinário, o conselho poderia aprovar um presbítero para que ele também seja designado à pregação junto ao pastor, em caso extraordinário, até que se estabeleça a norma. Porque quando aquela congregação organizar-se igreja, ou tiver recursos para sustento de um pastor ali, para cuidar dela, o extraordinário cessa e o ordinário se estabelece. Mas, pastor, nós temos o caso de seminarista, pode ou não pode pregar? Essa é outra pergunta, ainda mais eu que estou trabalhando lá no JMC, né? Na biblioteca do JMC e na assistência à direção. Como é que eles faziam lá? E aí o pastor Daniel, conversando comigo, eu falei assim, não, mas o próprio diretório trata disso. Ele diz algo interessante. Ele fala daqueles que que ansiarem expor a palavra, pregar a palavra, eles serão casos também extraordinários, licenciados para isso. Vou pedir perdão, anotei aqui, não estou achando. Mas a ideia, porque o nosso problema é estrutural. Para me explicar, falando dentro do contexto presbiteriano de licenciatura. Nós somente licenciamos para a pregação na véspera da ordenação. Na Assembleia de Westminster, a partir do momento em que um homem era apresentado como candidato ao ministério, ele já era licenciado para pregar. Aí ele era treinado, ele era examinado, e no final disso, ele era examinado, aí sim, pelo concílio,
e aprovado a ordenação. Então, talvez a discussão que o pessoal levanta às vezes para seminaristas, mas o seminarista não é licenciado, o seminarista não poderia pregar, aquela coiseira toda. É simplesmente por causa da ordem com que nós fazemos as coisas. Na Assembleia de Westminster eles não tinham esse problema, porque eles licenciavam para a pregação a partir do momento que ele era aprovado como candidato. O problema é que nós fazemos o contrário. Nós só ordenamos ou licenciamos quando ele já está na parte final. Mas esse é um problema de ordem. Então você tem, primeira resposta quanto à pergunta 158. Como resolver a situação? Nós precisamos entender que existem casos ordinários e casos extraordinários. Segundo, presbíteros regentes, eles podem ser licenciados ou autorizados pelo conselho para pregar extraordinariamente. Mas é necessário que o conselho faça isso, registre em ata. É uma decisão consensual do conselho. Não é algo assim, como o diretório, as minutas disseram, olha, ninguém pode botar na cabeça, eu vou ser pregador e vou sair pregando. Não. É necessário que haja a vocação, o reconhecimento e a autorização para isso. Desculpa a expressão, isso aqui não é a casa mãe Joana, que cada um chega e faz do jeito que quer, não. Existe ordem. E a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 14 que haja ordem e decência em todas as coisas. Terceiro, candidatos ao ministério pastoral eram autorizados a pregar ou licenciados a pregar a partir do momento em que eles eram reconhecidos candidatos. Mas observe, permito fechar esse ponto agora dizendo algo. Mulheres nunca entrariam nos casos extraordinários. Amém. Essa era a convicção dos nossos pais. E eu falo isso para proteger as irmãs. Pregar, minhas irmãs, é uma tarefa pesada. Pregar é algo que exige de nós não que as irmãs não tenham esse senso de temor. Tem. Não que as irmãs não entendam. Algumas irmãs, inclusive, são mais inteligentes do que alguns de nós aqui, do que eu, e etc. Dentre os homens mais inteligentes, algumas irmãs, Deus, na sua graça, as dota com essa capacidade. A questão não é inteligência. A questão é de chamado. A questão é a seriedade com que essas coisas são feitas. Qual é o real problema, irmãos, que gira em torno da discussão 158? Confessionalidade versus pragmatismo não confessional. Complementarismo versus igualitarismo. Ou, em outras palavras, feminismo evangélico. A real discussão que nós temos em torno da pergunta 158, ela tem nascedor em duas fontes de erro. Pragmatismo não confessional, em que você encontra homens lendo a pergunta e dizendo assim, não, de fato, 158 diz isso mesmo. Quem deve pregar normativamente, de forma ordinária, são homens. E homens ordenados para isso, homens dotados e chamados para isso. Mas como é que a gente pode resolver esse problema? Mas ele é problema para quem? Então, fazer funcionar o descompromisso confessional é chamado de pragmatismo. Se funciona, se dá resultado, se agrada, se agrega, se beneficia, então se faz. Mas existe um compromisso confessional, em que entendemos que homens são treinados, são chamados, treinados, ordenados e exercem com autoridade este ofício. Segundo problema é uma discussão já que vem há algumas décadas, não tão antiga, mas pelo menos uns 30 anos para cá, chamado complementarismo e igualitarismo. Eu não sei quantos conhecem esse assunto, mas esse é um problema, e já existe muita literatura em inglês, infelizmente em português pouca, mas já o suficiente para a gente entender o assunto. A Cultura Cristã publicou um livro,
do Wayne Grudem. Eu não sei se está esgotado ou se ainda tem para vender, mas eu recomendo que você adquira. O verbo adquirir é muito amplo, né? Não significa comprar. Mas eu não estou dizendo que você cometa o pecado de pegar emprestado, né? Porque tem do emprestado que é um problema. Mas adquira o livro, chama-se Feminismo Evangélico, de Wayne Grudem. A cultura cristã nos abençoou publicando esse livro. Se os conciliares da IPB, para a próxima reunião do Supremo Concílio, lessem a boa argumentação desse livro, o assunto 158, e olha só, o Wayne Grudem é batista e não é confessional. Ele está trabalhando só com exegese. E refutando o pragmatismo secular, a secularização. Permito fazer um breve resumo, para os irmãos entenderem. O que o igualitarismo diz? O igualitarismo diz o seguinte: o homem e a mulher foram criados iguais em tudo. Iguais em essência, natureza, iguais em competência e iguais em funções. Logo, homens e mulheres podem exercer os mesmos papéis em todas as esferas da sociedade. Tá? Essa aqui é a tese do igualitarismo. O complementarismo vai dizer, em parte é verdade isso. De fato, Deus nos criou iguais. Nós não somos aqui do catolicismo romano até o século XIV, né, que ficava assim, será que mulher tem alma? Sabe dessa discussão, né? Então o negócio é meio... A gente já está resolvido isso aí, viu, irmãs? Não tem nenhuma dificuldade. Então, quem disse que vocês não tinham alma ou questionou isso aí foi a Igreja Católica antes da Reforma. Nós, protestantes, reformados, herdeiros do puritanismo de Westminster, não temos nada a ver com essa discussão. Mas o detalhe é, cremos que homem e mulher são iguais? Sim. Nós temos uma alma, nós somos corpo, nós somos imagem de Deus, homem e mulher. Nós refletimos a glória de Deus, mesmo nessa condição decaída e amaldiçoada pela presença do pecado no mundo. Mas apesar de sermos iguais em valor, em dignidade, iguais em refletir a imagem de Deus, nós temos competências diferentes. Temos capacidades diferentes. E não são somente capacidades biológicas. Não é só a capacidade da mulher poder gestar e o homem não, graças a Deus. Né? Minha esposa engravidou 2 vezes, a gente acompanhou, eu ficava ali. Ela fala assim, eu estou sofrendo, então você deixa eu dormir, porque amanhã eu vou cuidar da casa, né? Então, funções diferentes de prover o lar, de cuidar da família, de proteger os filhos, de proteger a filha de predadores sexuais, são tarefas do homem. São competências diferentes. Mas, apesar de sermos iguais em valor, diferentes em competências, nós também temos funções e papéis designados diferentes por Deus, no lar, na igreja e na sociedade. No lar, quem lidera é o homem. Como Cristo, Efésios capítulo 5. Ele é Senhor sobre a igreja. Assim é o marido sobre a sua esposa. Isso também se estende na igreja. Porque a mulher também ela é governada por um princípio de complementarismo na igreja. Ela é governada pelos homens. Por isso, os oficiais da antiga aliança, os oficiais da nova aliança, todos por Deus foram chamados homens. Para que eles não somente exercessem o governo em suas casas e exercessem bem. Porque como pode um homem governar a igreja de Deus se ele não governar a própria casa? Mas eles foram chamados para governar a igreja, para serem a autoridade de Cristo, a boca de Deus, para que eles pudessem refletir a sabedoria do Senhor. É esse princípio que está em jogo. O grande detalhe, irmãos,
é que se a pregação, que é o ato, for aprovado para as nossas irmãs, você também tem por implicação a adoção de um princípio maior chamado igualitarismo. Até aqui, a Igreja Presbiteriana, oficialmente nos seus documentos, não estou dizendo na prática, ela é oficialmente complementarista. Mesmo que os nossos documentos antecedam a discussão complementarismo e igualitarismo, mas porque o padrão bíblico, desde lá do Jardim do Éden, foi o complementarismo, ou que convencionou-se de 30 anos para cá chamado de complementarismo. Porque o desvio é o igualitarismo. Então nós precisamos, sim, proteger as nossas irmãs de desobedecerem à palavra de Deus. É uma honra aos homens e àqueles que são chamados, dotados, vocacionados, expor a palavra de Deus. Mas é um perigo quando uma mulher faz isso. Ah, mas pastor, eu conheço gente que se converteu com pregação de irmãs. Verdade, eu também conheço. Mas se alguém se converteu pela misericórdia de Deus, como sempre se converte. Ele se converteu em situações extraordinárias pela misericórdia de Deus, apesar da desobediência, e não por causa dela. Como talvez você, como eu, em alguns momentos preparamos sermões muito ruins, e que as nossas esposas foram as primeiras a dizer assim: o sermão hoje foi muito ruim. E você tem vontade de enfiar debaixo do chão, né? Porque não é só o temor de homens da sua esposa, mas é a certeza de que você já saiu do púlpito e falou assim: eu preguei hoje um sermão muito ruim. Aí você entra dentro do carro, a esposa olha para você e fala assim: você pregou um sermão muito ruim. Aí você tem consciência diante de Deus e diz: Senhor, eu pequei hoje no púlpito. Essa é uma tarefa que Deus dá para os homens. Então, irmãs, não se sintam diminuídas por não terem esse em hebraico a palavra kabad. Os hebraístas, por favor, me corrijam se eu estiver errado. É o verbo usado lá no 5º mandamento: honra teu pai, tua mãe. Kabad literalmente pode significar peso, fardo, e significa honra. Esse é um fardo que nós não suportamos, mas ao mesmo tempo é uma honra do qual nós não somos dignos. E pela graça e pelos méritos de Cristo, nós somos instrumentos para comunicar a palavra de Deus. Deus nos abençoe, meus amados.